Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário, né, que vocês estarão vendo esse vídeo. E vamos iniciar mais um vídeo de fechamento, graças a Deus aí, da semana compreendida dos dias 9 a 13 de janeiro do ano de 2023, tudo bem? Foram encaminhadas aí 8 ações na semana passada, então mantendo dentro da nossa média, né, de até 10 ações, uma carteira teórica aí de R$ 15.000, que é o necessário para a gente fazer essas operações. Lembrando aí que caso vocês queiram mais dúvidas, no link do YouTube, lá tem bastante coisa, principalmente sobre o nosso projeto financeiro, projeto Mercado Financeiro. E aí eu falo os produtos que temos disponíveis e surgiu mais um agora, né? Grande novidade aí que temos é que na sala ao vivo, agora também temos aí uma sala presencial. Então, você que é de BH ou RMBH, ou que tenha disponibilidade de comparecer durante o horário do pregão na parte da manhã, vai poder operar junto comigo, né, ao meu lado, assim, na nossa sala ao vivo, lá na minha sala, onde eu tenho aqui em Belo Horizonte, beleza? Então, nada mais a falar sobre. Vamos começar as análises B3SA3. Então, começamos muito bem, né, a semana. B3SA3. Então, a semana aqui, ó, começa aqui no dia 9. Vou deixar uma linha aqui para vocês não ficarem sem referência, ó. Então, a gente sabe que a entrada ela dá quando o fechamento ocorre dentro da região verde. E aí, ó, aqui, a partir daqui, a gente não teve nenhum fechamento dentro da região verde. E a gente teve aqui no dia 10 de janeiro e no dia 11 ela bateu o alvo aí que foi proposto. Então, B3SA3, logo na abertura do dia 11, já fez um retorno aí de 5,55%. Ela foi mais um pouquinho, e aí ela chegou a aí de gain 7,83, mas a gente sabe que as linhas, né, intermediárias antes da última linha verde, elas são ótimas referências para subida do stop. Então, nós ficamos nela aí por 2 dias, 10 e 11 de janeiro, e chegamos no gain. Itaú, ITSA4. Então, ITSA4 também muito linda, né? Muito, muito linda. Vou deixar a linha aqui para vocês entenderem a divisão do dia. E aí, ITSA4 começou, né? Na segunda-feira mesmo, no dia 9, já deu a entrada. A gente teve aí um pequeno ganho aí no dia 9. E aí a gente sabe que quando está nessa região a gente permanece porque está muito a nosso favor, né? E mais uma vez, ó, entramos 8h44 e saímos no dia 11 de janeiro, quando ela tocou, aqui quase tocou, né? A gente não considerou essa entrada. No dia 10 e no dia 11, ela passou aqui, ó, e pegou o nosso ganho. E aí, ITSA4 também, um excelente retorno aí, que a gente teve de 3,99, né? 4%, né? De ganho na ação. E aí, mais que merecido, ó, ela foi lá, bateu o resultado final que a gente esperava e recuou um pouco. E o TSA3 está muito bacana e nos deu gain, sairá da carteira. Assim como o B3SA3 sairá da carteira e TSA4 também. Passando do do ITSA4, a gente tem aí mais uma que cravou nos estudos, literalmente falando. Então, a gente tem aqui a partir do dia 9, vou deixar a linha aqui para vocês, a gente tem a entrada aqui, ó, no dia 9 de BBDC4, que é um banco Bradesco, e sensacional, né? Então, deu a entrada, não triscou nem na parte de stop nossa, e ela deu a entrada no dia 9, saiu também
no dia 11, aí no finalzinho do dia, batendo 15,40. Entramos em 14,36, 15,40. Então, um retorno aí de 7,1105, desculpa, 7,05%, sensacional. Então, as três primeiras com ganhos acima de 5% na primeira, 4% na segunda e 7% em BBDC4. Então, mais uma vez aí, brilhante, né? Essa análise. E mais uma vez deu certo, mais uma vez não chegou nem perto do nosso stop. Deixamos para a próxima. Temos Embraer, né? Embraer. E Embraer foi mais um aí que foi sensacional dentro da nossa análise. Então, nosso ponto de entrada é 14,83, quase igual a da ação passada, né? E até 15,49, quase igual da ação passada também. Então, ó, maravilhoso. Embraer deu a entrada, vou deixar aqui para vocês saberem quando que começou essa semana. Embraer deu a entrada aqui, ó, no nosso próprio dia 9, e aí ela deu a entrada aqui no 14,83, deu uma rateada, né? Mas chegamos a ficar aqui um pouquinho negativo nela, ficamos até 1,35 negativo, e aí quando foi no dia 10 de janeiro, ou ela explodiu. Então, dia 10, dia 11, ó, a Embraer chegou no nosso limite de ganho que a gente tinha proposto para a ação, caracterizando aí mais uma vez 4,33% de ganho, e ela foi mais, né? Então, foi mais um pouquinho, a gente está disposto a abrir mão em troca de uma maior assertividade, e aí, pensando nesse lucro aí de Embraer, a gente teve aí na semana 7,25. Mas desses 7,25, 4,32 no bolso, garantidos aí, é sensacional. Pegou aqui uma região de stopzinho, mas não chegou a bater na nossa zona de saída, né? E aí, essa aí é uma daquelas que a gente fala, putz, que dor de cotovelo, né? Mas não são todas que acontecem isso e não são todas as vezes que isso acontece. É importante frisar. E aí no o CCRS, a gente teve aí um stop nela. Então, tivemos uma entrada, né? Vou deixar a linha aqui para vocês saberem o dia no início. Tivemos uma entrada logo aí no dia 9 mesmo. Ela deu a entrada e aí ela perdeu força e veio aqui, ó, nos tirar aqui na parte do stop, ó, mesmo a gente deixando 1 centavo abaixo, né? A gente tomou esse stop ainda, ó, 35, veio exatamente no nosso stop só para retirar a gente. E aí, depois disso aqui, foi embora. E aí o pessoal me perguntou se esse stop, né, que a gente assumiu aqui de 1,56 e manteriam ainda, né, os pontos de entrada. Eu falei que sim, que os pontos permanecem de entrada. E aí foi sensacional, né? No dia 10 de janeiro, a gente tomou stop no dia 9. No dia 10, ela ativou a entrada, que é o que a gente sempre fala aqui no grupo, né? Ela ativou a entrada 10h52 e ela foi embora até 10h85. Então, no dia 10 mesmo, a gente teve a recuperação e foi para 3,25, saímos com 2 pontos alguma coisa de ganho nela. Só que o impressionante, né? Depois da nossa entrada, ó, a bichinha voou, foi embora geral, né? Então ela chegou a dar uma alta aí na semana de 10,99. É o que eu falo. A gente pega um alvo mais moderado, né? Mas a gente pega um alvo. Então não adianta nada pensar em 2, 3, 15, 20% se a ação não chega lá. Então pegamos aqui o que foi proposto, recuperamos do stop. E aí, para fechar a conta, eu trago o Ezetec, que é uma queridinha nossa, a gente está direto aí com ela na nossa carteira, e foi sensacional no sentido de proteção.
Então, tínhamos um alvo para ela um pouco maior, né, de 7%, mas a gente sabe que a gente gira em torno de 3 a 5. E quando a gente chega em 3 a 5, a gente não devolve mais. Então, é uma recomendação que eu faço lá no grupo. E aí, foi batata, ó. Tipo, vou deixar aqui para vocês entenderem quando começou a semana. Então, logo na semana, logo no dia 9, a gente teve entrada 1 hora da tarde. Ela foi lá no nosso primeiro alvo, voltou bastante, chegou a nos deixar um pouco negativo. No dia 10, foi novamente no alvo, voltou no nosso ponto de entrada, e aí no dia 12 de janeiro ela chegou no nosso terceiro alvo que somava mais de 3%, então 4,38%, e aí a gente já travou o stop lá e nós não devolvemos mais. Então, não chegou no nosso 7, mas no nosso 4,32 chegou e a gente protegeu e a gente saiu nessa operação, beleza? Então, pessoal, tivemos uma semana muito boa, uma semana muito bacana. Que a nossa próxima semana seja melhor ainda. Conto com vocês. E como de costume, as ações da próxima semana, que iremos ter de 16 a 20 de dezembro, serão enviadas no nosso grupo, beleza? Grande abraço, muito obrigado a todos. Vamos que vamos. Valeu.